O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento orientado de portadores de carga elétrica através de um circuito fechado. A velocidade da corrente correspondente é aproximadamente igual à velocidade da luz nesse mesmo meio. E é muito maior do que a velocidade dos eletrões. Ou seja, se nós pensarmos no caso, por exemplo, de ligarmos um interruptor, a lâmpada acende imediatamente. Contudo, o movimento de arrasto, é assim que é designado, dos eletrões, é muitíssimo baixo por comparação com a velocidade da própria corrente. Isto é um pouco parecido com o que acontece com uma canalização, ou seja, abre-se a torneira e imediatamente sai água. Portanto, aqui no fundo será muito parecido. Relativamente à corrente elétrica, nós podemos ter corrente elétrica em sólidos. Será a situação vulgar em que temos nos fios condutores, por exemplo, de cobre, ou alumínios ou outros. Neste caso, tratando-se de um sólido, e neste caso de um metal, o que nós vamos ter são, no caso do metal, uma ligação metálica, onde temos aqui, assim, por exemplo, aqui embaixo num condutor metálico, a chamada ligação metal, temos aqui os íons do metal e depois temos aqui eletrões livres. Quando esse condutor é submetido a um campo elétrico, nomeadamente ligado a um gerador, uma pilha, por exemplo, o que vai acontecer, os eletrões vão deslocar-se todos na mesma direção, vão estar sujeitos à força elétrica e vão ser todos acelerados por ação do campo elétrico correspondente. E então temos um movimento orientado de portadores de carga elétrica, que neste caso são os eletrões. No caso dos líquidos, a situação já é diferente. Então, no caso dos líquidos, o que vamos ter, por exemplo, numa solução aquosa de um determinado sal, vamos ter íons. E vão ser os íons que vão ser os responsáveis pela corrente elétrica. Aliás, os íons em solução aquosa constituem aquilo que nós designamos por um eletrólito, ou seja, se pegarmos num sal ou num ácido e ele originar íons em solução aquosa, nós estamos na presença de um eletrólito. E então são esses íons, positivos e negativos, que vão ser os responsáveis pela corrente elétrica. Naturalmente, o que vai acontecer neste caso, o próprio meio, a própria solução, vai oferecer uma certa oposição à passagem da corrente e isso vai se traduzir naquilo que vamos ver posteriormente, que é a resistência interna, por exemplo, de uma pilha. Podemos ter também corrente elétrica num gás. Por exemplo, já vimos na química, nomeadamente os tubos de descarga, e então neste caso os portadores de carga podem ser íons ou eletrões. Ainda podíamos ter corrente elétrica no vácuo, por exemplo, na chamada emissão termiónica. Vamos então esclarecer aqui algumas questões que alguns alunos colocaram e então temos aqui na página 124 o seguinte exercício. Pede para representar esquematicamente um circuito elétrico com um gerador, dois condutores puramente resistivos R1 e R2 associados em paralelo e três interruptores 1, 2 e 3, de forma que, ao serem abertos, se verifica o seguinte. Abrindo o interruptor 3, não passa corrente nem em R1 nem em R2. Ou seja, nós temos aqui três interruptores. A questão é de saber qual é o interruptor que vai impedir a corrente de passar em R1 e R2. Se olharmos para o circuito principal, este será o interruptor, porque, ora, vamos lá ver, neste caso era interruptor 3, vamos escrever aqui, interruptor 3, se eu abrir o interruptor já não passa corrente,
tem que haver aqui, há aqui uma descontinuidade. Por exemplo, vamos imaginar o sentido real da corrente. Se este interruptor estiver aberto, já não passa corrente e, portanto, já não passa nem em R1 nem em R2. Mas, agora, mantendo este interruptor fechado, se abrirmos o interruptor 1, não passa corrente em R1. Ora, o que vai acontecer neste caso, este terá que ser, se eu abrir este interruptor, não passa a corrente aqui, porque a corrente, ou o sentido convencional, a corrente vem por aqui. Se o interruptor estiver aberto, não passa. Ou então, pensando no sentido real, chega aqui, se estiver aberto, não passa. Então, este será o interruptor 1. Finalmente, este aqui terá que ser o interruptor 2, ou seja, abrindo o interruptor 2 não passa corrente em R2. E penso eu que desta forma fica esclarecida a dúvida que os meus amigos colocaram. Vamos então ver uma outra questão, que era o problema 55 da página 125 do manual, onde tínhamos aqui um determinado circuito elétrico. Neste caso, temos uma pilha, um gerador, que apresenta uma força eletromotriz de 18 volts e uma resistência interna de 1 ohm. É constituído, além do gerador, um interruptor e fios condutores, duas resistências associadas em série, R1 e R2. Pronto, daquilo que dissemos anteriormente, podemos desprezar o que acontece em termos de transformação energética nos fios condutores, ou seja, que a resistência dos fios condutores é desprezável, e então o nosso circuito resume-se ao gerador e às duas resistências que estão associadas em série. Primeira questão. Pretendemos saber determinar o valor da corrente elétrica que percorre o circuito. A melhor estratégia neste tipo de situações é procurar para cada um dos componentes colocar a equação que traduz a sua curva característica. Ou seja, agora vamos ver. Questão 55.1. Ora, se formos ao gerador, do gerador já sabemos que a diferença de potencial U nos terminais do gerador há de ser igual à sua força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Ou seja, esta é a equação que traduz a curva característica do gerador. Ou seja, a curva característica de um gerador não era mais nem menos do que a diferença potencial em função da corrente I, ou então a corrente em função da diferença potencial. Por vezes aparece neste tipo de situações ou o I em função do U ou U em função de I. Agora, para as resistências, portanto, íamos aqui para o gerador, podemos escrever também a equação que traduz a curva característica para a resistência R1. Então, podíamos escrever que a diferença potencial, podemos pôr aqui 1 para a resistência R1, há de ser igual à resistência 1 vezes a corrente. Ora, como R1 e R2 estão associadas, portanto são duas resistências associadas em série, a corrente que passa através de cada uma delas é a mesma. Portanto, a corrente que passa no gerador e também nas resistências tem exatamente o mesmo valor. Por outro lado, para a outra resistência, a equação será idêntica, U2 igual a R2I. Naturalmente que, como estas duas resistências estão associadas em série, a diferença de potencial, se tivéssemos aqui um voltímetro V1, media uma diferença potencial U1, se tivéssemos aqui um voltímetro V2, media uma diferença potencial V2, então esta diferença potencial U1 mais U2 dá-nos a diferença potencial nos terminais do gerador. Então podemos escrever que U há de ser igual a U1, queda de tensão na resistência 1, mais a queda de tensão ou a diferença potencial nos terminais da resistência R2. Se juntarmos estas duas equações, então podemos escrever simplesmente o seguinte, que é o 1 é R1 vezes I, então podemos escrever R1 vezes I, mais
R2 vezes I vai ter que ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes I. Resolvendo esta equação em ordem à corrente, que é o que nós pretendemos, se prestarem atenção, nós temos corrente deste lado e corrente aqui. Este termo passa para aquele lado e então podemos escrever que a corrente há de ser igual à força eletromotriz sobre a soma das várias resistências. R1 mais R2 mais resistência interna. Substituindo os valores, então temos 18 volt sobre 12 mais 5 mais 1. E então temos aqui assim a corrente vai dar 1 ampere. Pois 12, 17, 18, exatamente. Pronto, e aqui está. É assim que os meus amigos têm que proceder, ou seja, não podiam aplicar diretamente esta forma como aparece no manual. O que têm que fazer é fazer este tipo de dedução. Naturalmente, podiam também fazer isto de outra forma, ou seja, reduzirem este circuito a um circuito equivalente, ou seja, calcular a resistência equivalente de uma associação de resistências em série, ou seja, R1 e R2, neste caso dava 17, e depois aplicavam, deste lado ia ser U igual a R equivalente vezes I, e depois faziam do modo análogo. Questão 55.2. Quero saber a tensão. A tensão simplesmente é aplicar agora as equações que traduzem a curva característica num caso e noutro. O 1 há de ser igual a R1I, neste caso o R1 vale 12, a corrente vale 1, naturalmente vamos ter 12 volt para a resistência R1. Para a resistência R2, o 2 igual a R2 e será igual o R2 vale 5, 5 vezes 1 dá 5 naturalmente, e então temos aqui assim 5 volt. Reparem que no gerador vai haver uma queda de tensão de 1 volt, ou seja, a sua força eletromotriz é 18 volt, somarmos a diferença potencial nos terminais destas duas resistências, tínhamos 12 mais 5, 17, há uma queda de tensão. Naturalmente o que vai acontecer é que o nosso gerador vai aquecer, ou seja, esta resistência interna vai se traduzir numa libertação de calor, por isso é que as pilhas, as baterias aquecem, ou seja, temos não só efeito Joule nas resistências, mas neste caso, mas também temos efeito Joule no próprio gerador. Finalmente, pretendemos calcular na questão 55.3 a tensão nos terminais do gerador. Já acabei por dizer que o é igual ao 1 mais o 2 e fica naturalmente 12 mais 5, lá está, os tais 17 volt. Muito bem. Gostaria que os meus amigos voltassem novamente a efetuar a leitura destes aparelhos. Ou seja, eu vou efetuar a leitura para o aparelho A e espero que os meus amigos resolvam o exercício, já que houve algumas dificuldades aqui assim. Então, neste caso, este é um voltímetro, temos aqui o símbolo para corrente contínua. Estes aparelhos estão todos a medir grandeza, neste caso, diferença potencial, e deste lado o BID corrente. Então, para o aparelho A, podemos então começar. Vamos escrever aqui U, há de ser igual. Então, para efetuarmos aqui a leitura, primeiro temos de estudar a escala. Podemos escolher este intervalo de 0 a 5 volt. Naturalmente temos 5 divisões, quer dizer que o valor da menor divisão da escala é 1 volt, assim sendo,
a incerteza de leitura, neste caso, há de ser metade do valor da menor divisão da escala. Metade de 1 é 0,5. Agora, vamos efetuar a leitura. Naturalmente, temos aqui 25, 26, 27. Ele parece coincidir exatamente com o 27. Então, o que temos de fazer é escrever 27, vírgula, e agora, como achamos, ou pelo menos eu acho que coincide exatamente, coloco aqui um 0. Mais ou menos. E agora colocamos aqui a incerteza de leitura, neste caso 0,5, que é metade do valor da menor divisão da escala. Neste caso, podemos colocar dentro de parênteses e aqui está feita a leitura. Pronto, espero que os meus amigos agora tentem fazer as 3 alíneas seguindo exatamente as indicações que vos foram dadas. Bom trabalho!